são raros os momentos de oportunidade, ou seja, momentos em que as cotações caem. Geralmente, as oportunidades surgem justamente em cenários como esse, né, em que há incerteza, em que você não sabe muito bem o que vai acontecer, as pessoas acabam ficando com medo. Sobre isso, inclusive, tá? Saiu um ofício circular da área técnica da CVM, acho que dia 20/6, que orientou sobre a elaboração das demonstrações contábeis, tá? Considerando aí a calamidade pública no Rio Grande do Sul. Então, eu vi uma pergunta aqui, felizmente ou infelizmente, enfim, o chat está bem ativo aqui, eu acabei perdendo. Se você achar aí, ô Paulinho, Tá. alguém perguntou aqui sobre expectativas agora, e a gente está na iminência, né? Agora, na última semana de julho, a gente já tem algumas empresas aí que entram na temporada de balanço, né? E eu acho que existe uma expectativa, né, pessoal, de nesse segundo trimestre a gente já ter um faro um pouquinho mais apurado de quais serão as consequências da catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, sei que tem muitos seguidores aqui, muitos alunos também que são lá da Serra Gaúcha, que são lá da capital do Rio Grande do Sul. Então, um grande abraço a todos vocês, nossa solidariedade de novo aí, e tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas, dito isso, eu não achei aqui quem perguntou, mas eu acredito que sim, tá, pessoal? Eu acho que a gente vai conseguir ter uma estimativa um pouquinho mais apurada do tamanho dos prejuízos, né? Eu acho que, obviamente, tanto das empresas que têm sede ou têm boa parte dos seus negócios atreladas à economia do Rio Grande do Sul, né? Quanto os efeitos um pouco mais amplos, por exemplo, na atividade do setor financeiro e no setor de seguros, né? Que eu acho que é uma expectativa bem grande. Sobre isso, inclusive, tá? Saiu um ofício circular da área técnica da CVM, acho que dia 20/6, que orientou sobre a elaboração das demonstrações contábeis, tá? Considerando aí a calamidade pública no Rio Grande do Sul. Então, já tem um ofício da CVM instruindo as companhias a, mesmo que não tiverem as estimativas exatas, que deem pelo menos uma estimativa aproximada do que elas acreditam que possa ser, de como esses efeitos vão se cascatear nos negócios, respectivamente, nos seus negócios, tá? Então, acho que agora no segundo trimestre vai começar a ficar um pouquinho mais claro para a gente qual foi a abrangência desses estragos, enfim, e como que isso vai impactar daqui para frente, principalmente esses dois setores aí que a gente acompanha bem de perto, né? Bancos e energia. Eu diria que são os principais do BEST aí, o B. O B. Tem outro ponto, né, Heloíse, que saiu, inclusive, agora recente, aquele informativo mensal da BB Seguridade e o informativo mensal, por exemplo, da Caixa Seguridade, aonde eles dão mais ou menos um parâmetro de um pouco do aumento da sinistralidade. A gente já começou a ter uma leve percepção, só que esse informativo foi do mês de maio, justamente ainda no período que ocasionou lá as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, é como a Loíse mesmo falou, a gente ainda não tem um cenário muito claro do real impacto, mas as empresas começam a lançar um pouco desses informativos que elas sempre já faziam e dar um pouco do termômetro. Mas tem um ponto que eu vi um relatório da SUSEP, que ele estava fazendo um pouco do comparativo, pessoal, da época da pandemia, com os aumentos das sinistralidades, etc., e do caso específico do Rio Grande do Sul, para ter uma noção em termos de números e etc. Então, como a gente vai começar agora a temporada de divulgação de balanços financeiros, vai ficar bem interessante para a gente começar a entender como é que vai ser o real impacto nesse sentido. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria até que está bem atrelada, que é com relação ao Banrisul. E teve uma palavra dos executivos do Banrisul e eles trouxeram uma visão que eu achei muito interessante, pegando um paralelo. O estado do Rio Grande do Sul, daqui para frente, vai precisar se reestruturar, vai precisar de ter uma grande injeção de capital, inclusive do próprio governo federal, se reconstituir tanto na parte da estrutura, pequenas, médias e grandes empresas, o pequeno comércio, enfim, a cidade toda vai precisar se reconstituir. E na visão dos executivos do Banrisul, isso também acaba sendo uma oportunidade no sentido de incrementar também, mais no médio e longo prazo,
né? Inclusive os bancos dão ajuda de suporte nesse aspecto desse processo de reconstrução do próprio estado do Rio Grande do Sul. Inclusive saíram os dados agora recentes da GashNet e também dos dados da parte do comércio do estado do Rio Grande do Sul, que eu fico feliz que gradualmente, ainda pequenozinho, está começando a se alavancar. Então, não sei qual é a visão do Felipe e da Loíse, né? A Loíse tem uma expertise muito grande aí na área de seguros e tudo. Ela está praticamente deixando o setor de energia para entrar em seguros, mas eu vejo, no médio e longo prazo, uma perspectiva razoavelmente boa, entendeu? Viu, Van, eu tô quase trocando meu codinome de Maria Tomada para Maria Sinistralidade. Maria Sinistro, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas respondendo aí o Airesmar, eu acho que é o seguinte: quando a gente se torna sócio de uma empresa, né? Claro, você é sócio nos momentos bons e você acaba sendo sócio também nos momentos ruins, né? Cabe a nós, claro, não tem ninguém aqui que é beato, né, que vai investir a qualquer preço, mas eu acho que é muito importante a gente distinguir do que é uma dificuldade conjuntural, de um contexto que está acontecendo, porque assim, todo negócio, por melhor que ele seja, pode passar por períodos turbulentos, né? Cabe a nós aqui que investimos tentar distinguir o que é uma coisa temporária do que é uma coisa que acaba se tornando uma perda de fundamento, tá? O que eu indicaria para você aguarda pelo menos sair o balanço do segundo tri, porque assim, por enquanto a gente está, poxa, o que será que vai ser de estrago, enfim. Eu torço muito para que os estragos eles estejam sendo superestimados, entende? E geralmente é o que ocorre. O mercado, antes de fazer a conta, ele realiza, ou seja, você vende, depois eu faço a conta e vejo se eu recompro ou não, né? Eu, particularmente, sou daquela... Eu prefiro esperar para ver, né? Para você tomar uma decisão pautada em dados, né? Que eu acredito, por enquanto, pelas informações até que a Van comentou aí, né? Que foram compartilhadas não só pelo Banrisul, mas pela Panvel, outras companhias que também foram afetadas por essa calamidade, é de que, olha, teremos um período conturbado aí, mas a gente vai conseguir passar por essa fase, né? Eu acredito, pelas informações que nós temos até agora, que esse pode ser um momento do Banrisul, né? Outra coisa que você tem que considerar é o seguinte: a gente sempre fala aqui sobre momentos de oportunidade. São raros os momentos de oportunidade, ou seja, momentos em que as cotações caem, em que tudo mais constante está céu de brigadeiro, né? Geralmente as oportunidades surgem justamente em cenários como esse, né? Em que há incerteza, em que você não sabe muito bem o que vai acontecer, as pessoas acabam ficando com medo, vendem as suas ações, aquilo que eu disse, vende primeiro, depois faz a conta, né? Então eu gosto sempre de ter uma postura mais de olhar esses momentos, né? Eu sou uma eterna otimista, até escrevi sobre isso lá no aplicativo, de olhar essas coisas como, na verdade, uma oportunidade de aumentar a posição, se isso não se tratar de uma perda de fundamento. Por enquanto, eu acho que a gente não tem indícios fortes que corroborem com essa tese de perda de fundamento. Então, em resumo, aguarda aí o balanço que vai sair. Acho que, se não me engano, o Banrisul é no início de agosto. Depois confirmo para vocês aqui. Se não for no início, é no meio de agosto. Enfim, de agosto não passa. Aguarda mais um pouquinho, vê o que você consegue entender aí do call de resultados, acompanha de perto. Se você achar que, dá um risco demais para você, não gostou muito do que... Aí você toma uma decisão, mas faça isso não pautado em notícia, em boato, em fofoca. Faça isso baseado em números e dados aí, tá bom? Que eu tenho certeza que a sua decisão vai ser muito mais... Você não vai se arrepender depois do que fez, tá bom? Fê, quer pegar uma? Tem uma perguntinha aqui da Nara Rúbia Moraes. Eu não consigo pôr na tela, desculpa, pessoal, mas eu vou falar. Para saber se a empresa está descontada, com preço bom para comprar, vocês utilizam o preço teto? Obrigado, Van. Sempre tento comprar abaixo do preço médio. Como que eu faço? Nara, eu acho que esse é um erro bem comum e é algo que a gente já comentou muitas vezes aqui. Quando você usa o preço médio, nada mais do que você está fazendo é um viés, você está deixando um viés de ancoragem influenciar na sua decisão.
O seu preço médio, ele não serve para absolutamente nada. Eu vivo falando isso. Não serve para sua própria contabilização, ele não serve para você saber se você está fazendo um bom negócio ou não, não serve para visão de longo prazo, ele serve para uma única coisa que é para o fisco, nada mais. O único interessado em saber é o leão naquele período entre março, abril ali mais ou menos. Então, preço médio, esquece, tá? Para você saber se a empresa está descontada, e a gente sempre fala muito do preço teto, que ele é nada mais do que uma margem de segurança. Ele reflete a margem de segurança que a gente gosta de ter quando a gente compra um ativo. Como você bem sabe, o retorno em dividendos é algo fundamental na nossa estratégia. Não é a única coisa que a gente olha, mas ele é um componente muito importante. Então, quando a gente está olhando para uma empresa previdenciária, a gente estabelece o preço teto para saber se o retorno via dividendos que eu vou ter comprando essa ação, ele satisfaz as minhas premissas. Então, se eu estabeleço que o retorno mínimo é de 6%, eu vou ter um determinado preço teto. Se eu estabeleço um critério ainda mais rígido, falo, não, eu não quero 6% em dividendos, eu quero 10% em dividendos. Se eu fizer isso, vai aumentar ainda mais o meu preço teto, né? Então, se eu puder dizer para você que você deveria não só olhar o preço teto, mas sim também o valor justo da empresa, e aí você não precisa calcular um valuation por fluxo de caixa descontado, nem nada parecido. Você simplesmente vai precisar entender um pouco melhor como que aquela empresa está em relação ao valor que ela está gerando, o lucro que ela está gerando. Seja via uma relação preço-lucro, seja via alguma outra métrica, enterprise value, EBITDA, seja preço-valor patrimonial, eu diria que para alguns setores, como o setor bancário, ele é bastante útil. Para outros setores, ele pode distorcer as tuas análises. Mas, no fim do dia, eu acho que é isso. É você entender o preço teto para ter essa margem de segurança e, ao mesmo tempo, entender o teu valor que você está disposto a pagar nessa ação via preço justo para saber se você está fazendo um bom negócio ou não. Né? Boa.